Olá, meus amigos, bem-vindos. Eu sou o Dr. Flávio Antunes, médico urologista. Meu foco é a saúde masculina, com ênfase na fertilidade e na melhora da performance. Hoje a gente está aqui com o Arthur Ribas, a gente está mudando aqui o nosso foco, ou a nossa modalidade de gravar vídeos. O Arthur aqui está representando algumas pessoas que sempre fazem perguntas, questionamentos, e vai ajudar a gente nesse formato aqui de entrevista. Bacana, doutor Flávio. Então, justamente, eu represento uma série de amigos de outros homens que têm determinadas dúvidas, né, dessa questão urológica, de problemas urológicos. A gente sabe que muitas das vezes as pessoas têm uma certa vergonha ali de perguntar, mas eu trouxe a dúvida de um amigo que ele apareceu com uma manifestação em região do pênis, né? Ele apareceu com uma determinada verruga ali na região do pênis. E ele está muito preocupado, quer saber como que ele pode resolver, o que pode ser isso e como que ele pode resolver. Enfim, o senhor poderia, com a sua experiência, a gente sabe que, de fato, a pessoa vai precisar de um acompanhamento, né, de uma consulta, mas só para tranquilizar esses colegas ou quem quer que possa ter uma manifestação dessa. Então, o que poderia ser isso, né? O que eu posso dizer para esse meu amigo? Sim, Arthur. Na maioria das vezes, essas lesõezinhas com formato, com aspecto de verruga, é o HPV. O HPV, ou crista de galo, ou condiloma. O HPV é uma infecção de transmissão sexual. Então, ela aparece dias ou meses após o contato sexual. Ela pode aparecer na região do pênis, na região ali próxima do pênis, do saco escrotal, entre o ânus e o pênis. Então, essas lesões são de transmissão sexual, geralmente, e elas devem ser tratadas. Entendi. Só que esse meu amigo, doutor, ele está muito preocupado. E ele quer saber o que pode acontecer, por exemplo, se ele não tratar. Sim, a primeira coisa é como você comentou, ele tem que ir no médico para ser examinado. O nosso objetivo aqui é principalmente, ou na verdade, dar orientações, né? Mas qual é a consequência do HPV? Qual é a consequência dessas lesões verrucosas? Primeiro, se ele não tratar, ele vai aumentar muito a chance de estar transmitindo para a parceira dele. O HPV, ele tem muita relação com o câncer de colo uterino. Então, nas mulheres, o HPV tem uma importância ainda maior, porque tem relação com o câncer de colo do útero. Nos homens, o HPV também tem alguma relação com o câncer de pênis, mas o câncer de pênis não tem como fator principal para originar o câncer do pênis o HPV. O principal fator é a má higiene. Com relação a isso, nós tivemos já há alguns anos, inclusive um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil, né, o Zico, participou de uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para a prevenção do câncer de pênis, onde o símbolo dele ele estava na foto com um sabonete, com o objetivo de mostrar a importância de se fazer uma higiene adequada da região do pênis. Por quê? Porque a má higiene é que tem uma relação direta com o câncer de pênis, o surgimento do câncer de pênis. Entendi. E em relação à prevenção do HPV, é basicamente os cuidados em relação ao contato sexual, né? Em relação às relações sexuais. A prevenção do HPV é principalmente o uso do preservativo. Então, o contato sexual é que faz transmitir o HPV. Então, o uso do preservativo previne contra o HPV. Tá, então em relação a diagnóstico, basicamente ele indo numa consulta com o urologista, você consegue dizer que ele está com HPV e já consegue instituir um tratamento, certo? Sim, na maioria das vezes, sim. O diagnóstico ele é eminentemente clínico, mas muitas vezes é importante que a gente faça uma biópsia. A gente, na verdade, quando faz a biópsia, é um pequeno procedimento, uma pequena cirurgia, onde a gente tira a lesão e encaminha para ser feita uma análise e para confirmar para a gente realmente se é HPV. Esse tipo de procedimento tem uma vantagem mais importante, que é dizer qual é o tipo de HPV que está presente ali, porque nós temos vários subtipos. E alguns subtipos estão mais relacionados com o câncer. Então, quando você tem a definição do subtipo, isso gera uma tensão maior. Não, esse tipo que são principalmente o 16 e o 18, subtipos do HPV. Então, faz com que a gente acompanhe mais de perto, fique mais atento a possíveis outras alterações que surjam na região, porque esse tipo de câncer, esse tipo de HPV tem mais chance de ter de gerar um câncer no local. Entendi. E em relação a tratamento, vamos direcionar esse meu amigo aí em relação... O que ele tem que fazer? É cirurgia? O que ele vai precisar fazer para tratar isso? Arthur, o tratamento, nós temos várias modalidades de tratamento, mas basicamente é retirar a lesão. Então a gente pode, no diagnóstico, fazer a biópsia e você já está tratando, tira a lesão. Faz a exame da lesão com cauteriza, queima a lesão. E essa cauterização, ela também pode ser feita de outras maneiras. A gente tem hoje o nitrogênio, a gente tem a crioterapia.
o laser, que são procedimentos onde a gente cauteriza as lesões. Esses procedimentos, principalmente a crioterapia, tem uma grande vantagem que ele é praticamente indolor, ele é rápido e com boa resolução. Então o paciente chega no consultório, alguns minutos ele trata, observa alguns dias, as lesões 7 a 10 dias geralmente elas caem e o paciente está tratado. Qual que é a observação do HPV que é muito importante dizer? O HPV, a princípio, ele não tem cura. Tá? Então o HPV, uma vez a pessoa tendo o HPV, ela provavelmente não vai ter cura. Hoje, o trabalho já tem mostrado que pessoas que já têm o HPV podem também fazer o uso da vacina. Porque a gente sabe que o ideal do HPV, para se usar a vacina, são das pessoas que não tiveram ainda contato sexual. Então, hoje já é feita na rede pública a vacina para HPV das crianças dos 9 aos 13 anos, tanto os meninos quanto as meninas, que não ainda iniciaram a vida sexual. Mas para aquelas pessoas que já tiveram HPV, a vacina melhora a imunidade, então diminui a chance dela aparecer com HPV, ou das lesões surgirem novamente. Tá, então, só para ver se ficou claro, todo mundo faz biópsia? Todo mundo que apresenta uma lesão, né, uma verruga, ele tem que passar pelo procedimento de biópsia? O que a literatura diz é que o ideal da primeira vez, porque o HPV ele é recidivante, ele pode aparecer de novo, pode ou não aparecer. A primeira lesão, de preferência, deve ser tratada com a biópsia. Você faz uma pequena cirurgia, tira as lesões, encaminha para fazer uma análise, definir realmente, confirmar se é HPV e dizer quais são os subtipos. Quando a lesão já é recidivante ou pela segunda vez, aí tranquilamente você já tem uma confirmação de diagnóstico, você poderia fazer as cauterizações. Aí a gente pode falar principalmente da crioterapia. Pois é isso que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Como é que funciona a crioterapia? Como é que é exatamente? É só para quem tem uma lesão? Quais são as indicações? Quando que pode fazer crioterapia? Quando que, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia mesmo? A crioterapia ela pode ser usada a princípio para qualquer lesão de HPV. Qual que é a observação? Quando se tem muitas lesões ou lesões grandes, a questão do bom senso muitas vezes faz com que a gente, num pequeno procedimento, possa resolver o problema, em vez de ficar fazendo 2, 3 sessões. Então, recentemente, por exemplo, até um colega, eu fiz a cauterização com a crioterapia, ele tinha 12 lesões, mas eram lesões pequenas, aí eu consegui fazer tudo numa sessão só. Aí você pode fazer tranquilamente a crioterapia, tem boa resposta, a gente geralmente manda o paciente vir 7 a 10 dias depois, porque com a crioterapia a lesão cai 7 a 10 dias depois. Então a gente pede para ele avaliar, principalmente voltar, né, para a gente reavaliar, principalmente nessas situações onde tinha várias lesões, ou então se for uma lesão maior, aí pode ser que seja necessário a gente fazer uma outra pequena cauterização para poder realmente tirar toda a lesão ou as lesões. E não dói não, professor? A crioterapia é praticamente indolor. Não dá para dizer que não dói nada, mas é uma ardênciazinha bem leve. É uma dor bem pequena, um desconforto bem leve. Porque o senhor falou, cauterização vai queimar? Como é que é esse processo? Então a crioterapia ela queima com gelo. Na verdade é um tubo semelhante a um tubo de spray, onde tem só tipo uma mangueirinhazinha que direciona aquele jato gelado, então a gente aplica o jato e aí ele sente aquela ardênciazinha na hora que chega o jato. É como se fosse um jatozinho mesmo do desodorante, uma coisa assim. Então não tem corte, assim, é um procedimento que... Não tem corte. Em poucos minutos você consegue resolver uma lesão. O procedimento ele dura 5, 10 minutos, aí depois 7 a 10 dias é que cai a lesão. O outro aspecto interessante, Arthur, em relação à crioterapia, é que nós temos também, com opção de tratamento para o HPV, medicamentos em que o próprio paciente pode fazer a cauterização. Então ele aplica em geral 3 a 5 dias, né? E o que a gente costuma ver? Esses medicamentos, eles queimam, né? Então o paciente muitas vezes tem uma lesão ou duas e chega lá com toda a área do períneo queimada, porque é difícil fazer esse controle, né? Você cauterizar só na verruguinha, acaba espalhando, derramando ali. Então, atualmente a gente não tem mais sugerido esse tipo de tratamento para os pacientes, não. Tá, então pelo que eu entendi, crioterapia de fato é a opção mais simples, mais rápida, não dói, sem nenhum cortezinho. Em alguns minutos a pessoa consegue resolver aquele problema que tanto provavelmente angustia, né? Enfim, a pessoa está com uma lesão dessa, né? Num órgão nobre, né, pra gente, e às vezes fica ali meses se escondendo, né, não querendo ir num profissional, sendo que com alguns minutos você consegue resolver. Sim, a crioterapia com certeza
é uma ótima opção. Aí é sempre importante passar com o médico, fazer uma avaliação e discutir com ele, né? Entendi, doutor. Então eu acho que meu amigo vai ficar satisfeito com as respostas, né? E todos os outros amigos que porventura tenham algum tipo de lesão, alguma dúvida, né, em relação a isso, eu acho que a gente conseguiu sanar todas. Então, se você conhece alguém, se você está com essa situação ou conhece alguém que tem essa situação, eu acho que vale a pena você encaminhar esse vídeo, jogue lá no seu grupo do futebol, grupo da família, enfim, dos amigos, que com certeza isso pode beneficiar muito as pessoas que sofrem com esse tipo de lesão, tá bom? Então é isso aí, eu espero que a gente possa ter te ajudado com informações nesse vídeo. Até o próximo.